Boa tarde, gente. Professor Felipe aqui. Vou fazer a correção das 5 questões de língua portuguesa da prova Agente. Agente não, meu Deus. Técnico bancário da Caixa. Certo? Eu vou corrigir aqui com vocês somente as de língua portuguesa. E na descrição eu vou deixar o link da prova, tá? Eu tô aqui com a prova tipo 1, ok? Então talvez as alternativas elas estejam inversas para vocês aí que levaram para casa. Então não se assustem, foquem no conteúdo da alternativa, tá? E nós começamos aqui com uma questão de interpretação de textos. Eu não vou ler o texto com vocês aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, porque o texto ele é extenso, mas eu vou retomar alguns pontos para que vocês entendam o porquê de ser tal resposta. Vamos lá. No trecho, o trecho não, meu Deus, um trecho do texto que enumera benefícios da redução do uso de combustíveis fósseis é. Então vamos lá. Ele quer que você busque no texto onde se enumera os benefícios, né, da utilização dos combustíveis fósseis. Então, para começar, vamos pela A. Você já se imaginou morando em uma cidade onde os setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para transporte público, redução de custos, de ruídos, de poluentes causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para que o transporte público funcione de verdade? Gente, eu não sei vocês, mas para mim essa questão estava tranquilíssima. Não tem como ser nenhuma outra alternativa a não ser a A. Porque olha só, ele fala sobre redução de custos, redução de ruídos, redução de poluentes causados pelos combustíveis fósseis, né? E aqueles que causam aquecimento global e tudo mais. E ainda cita que o transporte público funcionaria melhor, né? De verdade. Então, houve enumeração, certo? Mas para ter aquela certeza absoluta, vamos ler as outras. Essa cidade existe e se chama Estocolmo, capital da Suécia, que ganhou o prêmio de Cidade Verde Europeia em 2010. Ela apresenta a maior porcentagem de veículos não poluentes na Europa. Bom, aqui não há a enumeração de nada, correto? Então a gente não pode dizer que esta é a alternativa correta. Vamos a C. Paris liderou na COP21 as assinaturas de medidas para promover energia limpa e mobilidade urbana elétrica em conjunto com 1.000 cidades no mundo. Aqui em nenhum momento houve enumeração também, certo? D. Paris, Londres, Milão e Oslo foram exemplos ao criar as zonas de baixa emissão de poluentes produzidos pelos combustíveis fósseis. Aqui ela até cita, né, algo relacionado ao tema em si, né, que é falar sobre as melhorias que o mundo pode ter com os combustíveis fósseis sendo eliminados gradativamente e tudo mais. Porém, não há enumeração também, e o enunciado ele é claro. Enumeração dos benefícios da redução do uso desses combustíveis. Então, também não é a D. E o cenário de avanço pelo mundo é muito promissor. O Brasil, de forma ainda tímida, começa a se inserir nesse cenário global. Bom, aqui também não tem enumeração de benefícios da redução dos usos dos combustíveis fósseis, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Então, na prova 1, alternativa correta A. Vamos à próxima. 2. Em sua progressão temática, depois de informar que algumas cidades e estados brasileiros estão acelerando o processo de desenvolvimento de veículos elétricos e sustentáveis, o texto desenvolve a ideia de que. Então vamos lá. Como ele está falando de progressão temática, e especificamente ele está falando dessa troca de parágrafos, né?
Então aqui no finzinho, quando vocês verem aqui embaixo de mim, ó, o cenário de avanço pelo mundo é promissor, blá 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 blá. Aqui se finaliza o quinto parágrafo, correto? E aí, logo em seguida, entra o sexto parágrafo. São Paulo, a maior cidade brasileira, foi a primeira a ter parte de sua frota transformada em veículos elétricos em novembro de 2019. A cidade apresentou lotes de 15 ônibus 100% elétricos distribuídos pela cidade. De acordo com a montadora, os ônibus elétricos proporcionam custos operacionais 70% menores em relação aos ônibus, ao ônibus convencional a diesel. Os veículos entregues são de piso baixo, trazem ar-condicionado, conexão Wi-Fi, tomadas USB, monitoramento por câmeras e dispositivo de acesso a cadeirantes conforme as especificações técnicas da SP-Trans. Bom, vocês concordam comigo que nesse sexto parágrafo o foco foi falar de São Paulo, da cidade de São Paulo, da implementação trazida pela cidade no uso de ônibus elétricos, que tem essa relação direta com a redução de emissão de poluentes, correto? Então, vamos lá. Após aquele parágrafo, né, após o quinto parágrafo, que é esse pequenininho, o texto desenvolve qual ideia? Vamos lá. A energia limpa é mais econômica e eficiente e competitiva que os combustíveis fósseis. E aí? Bom, não foi isso que foi trazido nesse sexto parágrafo. Então a gente já elimina A. B. A maior cidade brasileira transformou parte de sua frota em veículos elétricos em novembro de 2019, com redução de custos operacionais em relação ao uso do diesel. Bom, já podem colocar um asterisco nessa aí que ela é uma forte candidata. Vamos dar as outras. A mobilidade urbana se tornou a maior tendência mundial da indústria automotiva. Não falou disso. Então a gente já elimina. D. Uma cidade europeia que já tem 75% de... Bom, já começou aí. Cidade europeia não tem nenhuma relação com esse sexto parágrafo. Então a gente já pode eliminar. E várias cidades europeias estão... Bom, começou com cidade europeia, a gente já tira. Não falou sobre Europa em momento algum. Falou de São Paulo. E a única alternativa que fala sobre isso foi a B. A maior cidade brasileira transformou parte da sua frota em veículos elétricos. Bom, a maior cidade de São Paulo, quer dizer, a maior cidade do Brasil é São Paulo, como foi dito no texto. Eles não especificaram São Paulo para não ficar tão na cara, mas tá ali. Correto? Na minha visão, uma questão fácil, tá? Acredito que vocês acertaram em peso. Agora deixa eu tirar a câmera daqui para não atrapalhar. Vamos lá. 3. O segundo parágrafo do texto desempenha, em relação ao primeiro parágrafo, a função de expressar uma adição, condição, consequência, contraposição ou exemplificação. Então vamos voltar. Primeiro e segundo parágrafos. Vamos lá. Primeiro parágrafo, aqui, ele traz aquela situação hipotética, né? Você já imaginou morando numa cidade onde os setores público e privado promovem projetos, blá, blá, enfim. Aí no finalzinho aqui eles colocam tudo isso parece utopia, mas não é. E aí, no comecinho do segundo parágrafo, essa cidade existe, se chama Estocolmo, capital da Suécia, que ganhou o prêmio de cidade verde europeia, ela apresenta, enfim. Não precisa ler tudo pra gente já matar a charada aqui. Bom, primeiro parágrafo, ele traz uma ideia. E o segundo parágrafo, ele traz um exemplo dessa ideia. Certo? Então, a 3 só pode ser aí. O segundo parágrafo, como o texto diz, o segundo parágrafo, qual ele desempenha qual função? De exemplificar aquilo que foi dito no primeiro. Tranquilo? Então, alternativa correta, E. Exemplificação. E a 4, essa 4 vai dar o que falar, mas ela não está incorreta. Tá? Eu escutei gente falando que essa questão, ela não tinha nenhuma questão correta, nenhuma alternativa correta, que dava recurso, mas eu vou explicar para vocês que não. Vamos lá.
Vamos lá, aqui está perguntando, né? Em qual alternativa a vírgula está sendo utilizada corretamente? Então vamos por partes. Letra A. A preservação do planeta deve ser considerada, vírgula, uma... Não, já matou, né? A preservação do planeta, sujeito, deve ser considerada uma locução verbal. O que pode vir depois? Seu complemento. E a regra é clara: sujeito, verbo, complemento não podem se separar, a não ser que haja algo intercalando, uma oração adjetiva, um aposto, enfim. Algo que fique entre vírgulas, mas que não quebre a sequência linear, né? Sujeito, verbo, complemento. Como é o caso aqui, né? Uma das prioridades da humanidade, isso é o complemento, então não pode ficar separado. Correto? Então, não pode ser a alternativa correta. Na B, a redução do uso de plástico ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio representa não só uma economia no dia a dia, mas também a proteção da natureza. Vamos lá. Primeira vírgula aqui. Ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio, aqui é aquele termo que está intercalado, certo? Ele está intercalado. Está entre vírgulas. Então tá ok. Não há erro aqui. Agora, o ponto seria após o dia a dia, né? Não só uma economia no dia a dia, mas também a proteção da natureza. Bom, a regra é clara, né? Antes do mas, ou das conjunções adversativas quaisquer, devemos colocar vírgula, correto? Nesse caso aqui, a vírgula é opcional. Por que a vírgula é opcional? Porque o mas ele não está sozinho. Não é uma conjunção adversativa isoladinha ali. Ela está junto com o mas também, que tem ideia de adição. E olha só, vem o não só e depois o mas também. Pela gramática, quando tem essa ideia de adição, essa vírgula é opcional. Então, como a vírgula é opcional, a falta dela aqui ela não deixa incorreta a questão. Então, ela está de acordo com a norma padrão. Então, a alternativa correta aqui é a B, certo? Na C, vamos lá. As impressões em papel devem ser evitadas porque atualmente, vírgula, olha só que bagunça. Porque atualmente e vírgula a preservação das árvores? Não, né? Não pode, gente. E vamos para D. O grande aumento nos níveis de chuva em determinadas regiões, vírgula, pode ser atribuída. Blá, blá. Vamos lá, né? Sujeito não pode ficar separado do seu verbo. Mais um caso. O grande aumento dos níveis de chuva em determinadas regiões. Tudo isso é o sujeito. Tudo isso é o sujeito. E aí pode ser atribuído, no caso, né? Aquela locuçãozinha representa o verbo da oração. Da oração em si. Então, não pode ser separado por vírgula, a não ser que tenha aquele termo intercalando, que não é o caso. Então, errada. E os veículos movidos por energia limpa, vírgula, representam... Blá, blá, blá. Então, mais um caso, sujeito. Os veículos movidos por energia limpa e vírgula representam. Não. Sujeito e verbo não se separam. Ok? Então a alternativa correta é a B. Certo, gente? Pegadinha da banca, infelizmente. Acredito que muita gente vai ter caído devido a essa coisa, né? A gente aprende que as conjunções adversativas, elas trazem uma vírgula antes delas. Né? E tá certo. Mas tem que se atentar às exceções, aos outros usos que se pode ter. Foi esse caso com ideia de adição, né? Mas também essa questão de ser opcional. Beleza? E a última questão de língua portuguesa da prova, sobre crase. Vamos direto para as alternativas, tá? A bicicleta é a principal alternativa para a diminuição. Vamos parar por aqui já também. A crase, ela nada mais é do que a junção entre o artigo e a preposição, né? Aí funde, vira crase.
Como é a fusão de uma preposição com um artigo, como já tem o para antes, que é uma preposição, então não faz sentido que haja o para e logo após uma crase. Logo não, pois a crase ela tem dentro de si uma preposição. Então você vai colocar duas preposições repetidas? Não, não pode. Então, alternativa A, incorreta. Na B, a capacidade de deslocamento da população motiva a buscar. Antes de verbo, não há crase. Ok? A crase ela só existe antes de palavras femininas e claro que tem suas exceções e tudo mais, mas no geral, antes de verbo, não há crase. Certo? Então não pode ser essa a alternativa. Na C, a redução do uso de gasolina, agente poluidor da mais alta intensidade, pode ser conseguida com o incentivo à produção de carros elétricos. Bom, aqui está tudo ok. Se tem um incentivo a algo. Então pede a preposição, certo? E a produção de carros elétricos, produção é feminino, e pede o artigo a. Então, houve o encontro da preposição a com o artigo a. Fundiu, crase. Certo? Então, vamos colocar que essa é a nossa alternativa. E vamos para D. As causas do aquecimento global podem ser minimizadas se houver a intervenção dos órgãos governamentais que garantam acessibilidade a pessoas. Aqui o problema está no plural de pessoas e no singular que a crase foi empregada. Então, se a crase está no singular, a palavra feminina após ela também tem que estar no singular. Não é o caso, pessoas está no plural. A não ser que fossem as pessoas vulneráveis, né, com crase, aí estaria ok. Mas não é o caso, está no singular e pessoas no plural. Então, incorreto. E o combate a mudanças climáticas requer, enfim, mesma coisa. Mudanças, plural. E a crase ela está no singular. Então, não está correta. Certo? Então, a única alternativa correta é a letra C. Certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês que estavam com dúvidas. O gabarito já saiu, vocês podem conferir. A vocês que queriam entender o porquê de tais respostas serem as corretas. Espero que meu vídeo tenha ajudado vocês, tá? Um abraço e até uma próxima. Não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar para dar aquela força. Até uma próxima.